Bom dia, irmãs. É, Nós vamos testar aqui esse novo método, né, da nossa EBD. Porque a gente está acostumada com a EBD presencial, né? Todo mundo junto, a gente conversa, a gente troca ideias, né? E agora com esse novo decreto aí do governo, né? Do governo estadual, o pastor achou por bem nós não termos a EBD presencial, mas vamos ter a EBD híbrida, né? Ou online, né? Uma EBD que a gente vai usar a tecnologia. Eu optei por esse formato, porque existem vários formatos, né? Mas eu optei por esse formato de gravar e enviar o link, né, pelo YouTube, porque eu acho mais fácil, né? É lógico que existem outros métodos e se vocês acharem outras soluções, pode mandar sugestão, né, que a gente está aberto para todo mundo. Por quê que eu achei esse mais fácil? Porque olha só, você vai no YouTube, eu vou mandar o link, você vai ali, clica ali em cima, abre o vídeo e assiste, né? E os outros métodos, Zoom, Meet, Gogomet, sei lá o que você vai ter que baixar o aplicativo, aí nem todo mundo tem um celular que consegue baixar o aplicativo, nem todo mundo consegue dominar, né, esse monte de tecnologia, esse monte de informação. Então eu achei melhor uma coisa assim, rápida, né? Que você clicou ali, abriu, tá ali, apesar de que tem um lado negativo nisso, né? Eu não vou ter, nós não vamos interagir ao mesmo tempo, né? Pode sim ter aquela interação, vocês podem mandar alguma mensagem, alguma dúvida, né? Pelo nosso grupo do WhatsApp, né? Mas eu acredito, mas a gente não vai ter aquela mensagem online, como se fosse ao vivo, né? Mas esse que do meu ponto de vista, é o lado negativo. Mas o lado positivo, que do meu ponto de vista também, eu acho que é mais rápido, mais fácil, né? Mas quem tiver outra proposta, outra sugestão, pode falar, que a gente está aberto a sugestões, pra gente ver, né, como é que vai ser, tá bom? Então, olha só, vai ser uma coisa rápida, porque não vai ter a participação de todo mundo, né? Então, quando uma irmã fala, outra também fala, outra quer dar a sua opinião, acaba demorando um pouco mais o tempo, né? Mas como isso não vai acontecer, eu acho que vai ser rápido. E mesmo porque a gente vai estar terminando uma lição, né? Nós ainda estamos na lição 13, que é a missão, né, para a Europa, quando a igreja, né, juntamente, né, no caso a gente está vendo aqui especificamente nos capítulos 16 e 17 de Atos, as viagens missionárias de Paulo, né? Então, só para fazer uma revisãozinha básica, né, a gente vai falar do que nós já comentamos na lição passada, domingo passado, né? Mas antes, porém, vamos orar, né, como é nosso costume, pedir a orientação do Senhor para que Ele possa falar conosco através do estudo da palavra dele, né? Nada melhor do que Ele falar com a gente, dele mesmo, não é mesmo? Então vamos orar. Obrigado, ó Pai, por este momento que nós estamos reunidos, mesmo longe, mas o nosso coração, que é o importante, está ligado a Ti. Obrigada por este momento, que nós possamos, Senhor, ter a nossa mente aberta, o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de termos a tecnologia para, mesmo distantes fisicamente, nós podemos estar neste momento perto, em espírito, porque estamos reunidos em Teu nome. É em nome de Jesus que oro. Amém. Então vamos continuar, né, irmãs? Olha só,
Lição 13, a missão para a Europa. A gente estava vendo no capítulo 16, né, que houve o apelo, né, de uma visão que Paulo teve à noite, provavelmente deve ter sido um sonho, de um homem chamando que ele fosse até a Macedônia para ajudá-los, né? E foi o que ele fez, né? Aí depois nós vimos que ele, lá em Filipos, né, teve... Deixa eu tirar meu óculos aqui, porque para enxergar eu preciso ficar sem óculos. Lá em Macedônia, ele encontrou uma jovem possessa, né, que era possessa por espíritos adivinhadores, que levava dinheiro para os seus donos, que ela era escrava, e ela então, ele, né, expulsou, né, esse espírito maligno dela, de adivinhação. Vimos também a conversão de Lídia, vimos a conversão de Lídia, da casa dela, né, das pessoas que moravam com ela. Nós vimos, se não me engano, nós paramos na conversão do carcereiro, né, que porque ele expulsou, né, o dinheirinho, o ganha-pão, né, daquela escrava, dos donos daquela escrava, ele foi preso, ele e Silas, né, e lá eles cantavam louvores na prisão. E teve um terremoto, o carcereiro achou até que eles fossem fugir, né? E por conta disso ele ia ser... ele teria que pagar com a própria vida, com medo dessas coisas, né? Do que podia acontecer com ele. Ele se matou, né? É isso que a gente viu. E aí, ele se matou, ele queria se matar. E aí Paulo fala que ele não precisava fazer nada. Tô vendo meu relógio aqui que tem um problema aqui. Que ele não precisava fazer nada, porque eles estavam ali, né? E aí houve a conversão dele, da família, né? Porque o carcereiro levou ele para casa, cuidou, tratou das feridas, né? Que eles tinham sido açoitados. E aí, no outro dia, sai a revogação da prisão deles, né? Que eles podiam estar liberados. E agora a gente vai ver no capítulo 17, que é hoje a nossa lição, sobre a missão em Tessalônica e Bereia. Então ele continua, ele vai para Tessalônica, né? Liberado, né, mas continuando o processo dele, né, de pregação, de falar, né, de Jesus para as pessoas. Ele vai então para Tessalônica, de Filipos, ele vai para Tessalônica e fica lá durante 3 semanas. Ele fica lá. E aí a gente vai ver no capítulo 17, que há um diálogo, né, entre ele e as pessoas dali. Ele, como sempre, ele vai para a sinagoga. A gente já viu, né, que as primeiras atitudes deles, né, no caso a atitude de Paulo, é ir para a sinagoga por vários motivos. Primeiro que ele era judeu, tinha esse hábito, né, ele ia lá, né, para conversar com os dos seus, né, outros judeus, e também porque lá na sinagoga é que tinha as escrituras. A gente viu que não existia o formato como a gente tem hoje da nossa Bíblia, né? Ou assim, ou até mesmo em celular, né? Eles tinham aqueles pergaminhos, aqueles rolos enormes que não tinha como carregar para baixo, para cima. Normalmente nas sinagogas é que você encontrava uma cópia das escrituras, né? Então era mais fácil para ele provar dentro das escrituras, né, para os judeus, quem era Jesus, que Jesus era o Messias já esperado há muito tempo pelo povo judeu, né? E ele usava então de
diálogos. A gente viu aqui que existe essa palavra aqui, arrazoou, né? Arrazoar é você conversar com outra pessoa, fazer um diálogo usando a razão, né? Você vai usar a razão para você propor algum argumento seu. No caso, Paulo usava pelos seus argumentos, ele usava também a própria escritura, né? Porque a gente já sabe que as escrituras, né, em João 5,39, fala que examinai as escrituras porque são elas que testificam de mim, são elas que falam de Jesus. Então, ele fazia isso. E depois, em Atos 17:3, ele vai falar que Jesus é o Cristo. Jesus, aquele nascido de Maria, né, em Nazaré, ele era o Cristo, o Messias esperado. Olha só o que diz em Atos 17:3. Expondo Paulo, né? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia que Jesus é o Cristo que eu vos anuncio. Então ele não estava anunciando nenhuma outra pessoa diferente. Tá aqui com minha aguinha, né, para molhar a palavra. Ele não estava anunciando nenhuma outra pessoa diferente do que os judeus já esperavam, né? Ele estava falando que Jesus era o Cristo. Muito bem. Então, ele expôs que era necessário, então, que Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse dentre os mortos, né? Então, tudo isso ele foi conversando com o povo ali em Tessalônica, né? E judeus e gregos foram persuadidos pela pregação de Paulo, né? Mas, como sempre, tinha alguns judeus, né, que não aceitavam a palavra, o evangelho que Paulo ali estava trazendo, né? E começou novamente a perseguição. E aí eles, Paulo e Silas, tiveram que sair da cidade. Vamos ver aqui Atos 17:5. Acompanha na sua Bíblia também, tá? Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuraram trazê-los para o meio do povo. Então, o que acontecia aqui? Estou olhando aqui o relógio aqui para não passar muito do tempo. Então, olha só. Alguns judeus com inveja, né? Inveja de Paulo estar pregando, né? Inveja de que alguns gregos, né? Gregos também, mas alguns não judeus, gentios, né? Os não judeus seriam gentios. Os gentios estavam, né? O Senhor Deus estava fazendo a conversão na vida dessas pessoas e eles achavam que não, que Deus era só para eles, né? Então, por conta dessas coisas, eles juntaram algumas pessoas, né, à malandragem, ou seja, às vezes a gente ouve, né, que aquela malandragem que tá ali porque deve para mentir e tal, para fazer confusão, né? Então, há muito tempo já existem esses tipos de pessoas que não têm o que fazer, né? E você pode contar com eles para fazer aquilo que não presta, né? E eles se juntaram para poder fazer o quê, né? Pegar mais uma vez Paulo e quem tivesse com ele, né? No caso Silas, para até mesmo matar, se fosse o caso, né? A gente vê que Paulo, ele sempre saía correndo das cidades, né? As pessoas não aceitam o evangelho. A gente pode observar por nós mesmos, né? A gente está indo numa boa. Quando você começa a falar de Jesus, as pessoas já não aceitam tanto,
né? Você pode falar de budismo, você pode falar de espiritismo, você pode falar... você tem portas abertas para um monte de coisa para falar exatamente daquilo que você quiser, né? Mas quando você começa a falar de Jesus, quando nós começamos a falar de Jesus, as portas se fecham, né? Hoje eu recebi um post, eu achei muito engraçado, do cara falando assim, tem aquela musiquinha, um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomoda muito mais. Pois é, eu achei engraçado, gente, que ele tirou o elefante e colocou o crente, né? Um crente incomoda muita gente, dois crentes incomodam muito mais. Então é verdade, né? Nós incomodamos, não vamos, né? Se o nosso Deus, se o nosso Cristo, né? O nosso Jesus não foi aceito, incomodou ao ponto deles matarem Jesus, imagina a gente. Não aceita mesmo. Mas vamos continuar. Aí ele foi para Bereia. Aí é interessante lá em Bereia. Olha só o que aconteceu lá em Bereia, gente. Lá em Bereia, as pessoas eram mais nobres, mais chiques, mais elegantes. Olha só. Em Atos 17:11, o que acontece? O que ele fala? Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com vontade de receber a palavra, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, lá em Bereia, os crentes de Bereia, eles aceitaram a palavra, né, que Paulo estava trazendo, eles aceitaram o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho de Jesus, né? E eles aqui falam que eles eram mais nobres, mais educados, mais refinados, né? Principalmente em comparação com o pessoal lá de Tessalônica. Porque eles aceitavam, mas não quer dizer que eles realmente criam assim de fato logo de cara. Pera lá, é verdade? Tudo isso que você está falando? Vamos ver nas escrituras mesmo se é isso aqui que está falando mesmo de verdade ou não, se bate, né? Então eles examinavam todos os dias. Ele estava examinando a palavra. E eu acho interessante que essa tem que ser a nossa atitude, né? Principalmente agora que nós temos acesso às escrituras, né? Ninguém agora pode falar, não sei da Bíblia. Poxa vida, você tem no celular, você tem, né? Você tem diversas Bíblias, diversas traduções. Você pode ficar do jeito que você quer, né? Aquela que você quer, da cor que você quer, do formato que você quer. A gente tem as escrituras, né? Então, basta a gente ter essa atitude de ir atrás, de verificar, né? Não vamos engolir tudo o que as pessoas trazem pra gente, né? O que ela tá falando tem a ver com a palavra? Vai lá. Ah, porque o pastor falou, porque o padre falou, porque o pai de santo faz assim. Tá, tudo bem, mas é de acordo com a palavra, né? Nós não somos seguidores de pastor, né? Nós somos seguidores de Cristo, né? Então, quer dizer, não é porque o pastor fala alguma coisa que você fecha os olhos e segue, vai, é aquilo mesmo. Não, né? Às vezes ele não fala de acordo com a palavra. Então nós temos que viver de acordo com a palavra do Senhor. Graças ao bom Deus nós temos ela ao nosso alcance, né? Então era isso que o povo de Bereia fazia. E no caso, a gente vê que por conta disso, muitos deles creram e muitas mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É o que está escrito em Atos 17:12. Olha só. Atos 17:12 fala: com isso, examinando a palavra, muitos creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, quer dizer, o evangelho, ele é para todo mundo. A salvação não tem para homem ou para mulher,
né? É para todos. A gente viu aqui, acabou de ver agora, que muitas mulheres e muitos homens aceitaram, creram, né, que Jesus Cristo era o Cristo. Estava crendo no evangelho que Paulo estava pregando. E aí, novamente, veio a perseguição, né? E Silas e Timóteo continuaram em Bereia, enquanto Paulo viajou para Atenas. Olha só o capítulo 17, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, me parece que esse povo, eu acho que eles não tinham o que fazer, gente, porque eles iam atrás de Paulo. Paulo tinha o que fazer, que era pregar o evangelho, né? E implantar a igreja, abrir a igreja. Mas eles parece que não tinham. O que eles iam lá, né? Ficou sabendo, né? Foram para lá, para Bereia, para poder incitar o povo contra Paulo. Mais uma vez, Paulo tem que sair de lá corrido, né? Quem fica lá é Timóteo e Silas, né? Timóteo e Silas continuam lá em Bereia, né? Discipulando o povo, os novos convertidos, e ele vai para Atenas. E aí, vamos ver o que vai acontecer em Atenas, né? Será que ele vai sair de lá de novo, corrido, como sempre? Então, vamos ver. Muito bem, chegando lá em Atenas, né? Paulo fica horrorizado com a idolatria do povo, né? Aqui, vamos ver Atos 17, 16. Leia aí, ó, junto comigo, leia junto comigo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, então Paulo foi para esperar Silas e Timóteo, né? Paulo foi na frente. Enquanto ele estava esperando, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aquela cidade em Atenas, eles eram extremamente idólatras, né? E Paulo, vendo aquilo, tinha ídolos assim para tudo quanto é lá, né? Dizem que existia mais ídolos do que pessoas na cidade, né? Quer dizer, cada pessoa tinha, sei lá, 3, 4 ídolos, né? E aí eu ouvi dizer uma vez que, não sei se é fato, né, ou se é boato, mas que acho que foi Diógenes, alguém assim, né, dessa época assim, de Atenas, durante o dia, saiu com uma vela, né? Aí o pessoal perguntando assim, o que você está procurando, né? Com uma vela na mão durante o dia. Aí ele está falando, vou ver se eu acho gente aqui nessa cidade, ser humano, porque aqui só tem Deus, né? Só tem estátuas de ídolos, né? Então, Paulo ficou horrorizado com aquilo, né? Porque não era uma coisa que ele estava tão acostumado, que já tivesse ídolos, né? Naquela época dele e tal, né? Tudo bem, mas o tanto que tinha ali, né, era demais, era para, né, tudo era considerado deuses, ídolos e tal, né? E Paulo sentiu uma grande revolta. Dizem que essa revolta aí, no grego, é uma revolta assim, extrema, né? Que ele estava assim, quase tendo uma síncope, um desmaio de tanta revolta, por ver aquele povo todinho na escuridão, né, nas trevas, porque quem está na idolatria, né, gente, não está na luz, né, você está nas trevas. E aí ele foi, ao pregar para 3 grupos diferentes, né, religiosos na sinagoga, cidadãos comuns e filósofos, vamos ver aqui também no versículo 17 e 18. Aqui, ó, por isso dissertava, falava, discursava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, palavra linda, difícil, né? Contendiam com ele, havendo quem perguntasse, quem é esse tagarela? E outros
e outros, parece pregar de estranhos deuses, pois ele pregava Jesus e a ressurreição. Ou seja, Paulo pregou tanto na sinagoga, né, lá em Atenas, para os judeus e os gentios convertidos, e ele também pregava em praça pública, e ele também discutia com os filósofos. O engraçado que a gente observa na vida de Paulo é que ele tem um poder, vamos falar assim, de falar com pessoas, né? Tanto aquelas pessoas lá de Tessalônicas, que não eram tão nobres, né? Mas como falar com pessoas nobres, judeus, gentios e até com filósofos, né? E o engraçado é que ele debatia, né, com essas pessoas, a filosofia, não debater filosoficamente, né, que a intenção dele não era essa. A intenção dele era pregar o evangelho para aquelas pessoas, falar de Cristo para aquelas pessoas, para aqueles filósofos, né? E Atenas, esses filósofos, até hoje, né, muitos filósofos de Atenas, né, da Grécia, eles, com as suas filosofias, eles são muito famosos, né? A gente estuda isso, né, no ensino médio. Na minha época eu não estudei sobre os filósofos, passei, né, sobre os filósofos gregos, mas eu sei que agora os estudantes estão estudando muito sobre filosofia. Então eles estudam sobre Platão, Sócrates, Confúcio, né, e outros filósofos que tem um monte, né, que o que eles gostavam, né, era de discutir a vida, né, o pensamento, como pensar e tal. Enfim, e aí ele fala aqui que ele, pra gente, só para efeito da gente saber, né, porque a gente tem que ler a Bíblia e saber das coisas que está na palavra de Deus, né? A gente tem que ter algumas coisas, algumas palavras que a gente não entende direito. Então, vão atrás dela para a gente ver o que é, para a gente entender, né? Bíblia, a palavra de Deus, também é cultura. O que eu estava comentando, acho que foi na lição domingo passado, que nós, cristãos, não devemos agir só com o coração, só com a emoção. Mas a gente também tem que ter a mente, a inteligência, né? Tem que estar aberto para as coisas. Então, fala aqui nesse versículo 18 que ele estava lá falando para os epicureus e estoicos. Quem são esses epicureus e esses estoicos? Eles são linhas filosóficas, né? Os estoicos, eu anotei aqui para poder ficar mais, né, fácil, né? Os epicureus. Quem são os epicureus? Os epicureus são filósofos da linha de Epicuro, que viveu 307 anos antes de Cristo, e que ele falava que o fim da vida, ou seja, nós estamos aqui, né, para ter prazer. Nós estamos aqui para ter prazer. Então, qual a nossa finalidade? Ser feliz, né? Já ouviu falar isso? A nossa felicidade, né? Estamos aqui para ser felizes. Vamos buscar a felicidade. Você não está feliz, né? Você não tem prazer? Vá procurar. Não está satisfeita onde você está? Vá procurar a sua felicidade, né? Então, era a filosofia de vida, né, dos epicureus. E dos estoicos? Os estoicos também eram aqueles seguidores, aquela escola filosófica fundada pelo filósofo chamado Zenon. E qual era a doutrina dele, né? A doutrina dele era a doutrina da natureza, ou seja, você nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim, não tem jeito para você, né? Ou seja, eu sou assim, eu nasci desse jeito, né? Eu não vou mudar. Já ouviu isso?
Quer dizer, essas coisas não são novas, gente. Essas coisas, ó, tem muito tempo que já tá por aí, né? Então, a gente sabe que quem muda o nosso coração, quem muda a nossa natureza pecaminosa humana, é quem? É Jesus, né? É o único que pode fazer isso pra gente, né? Então, ele estava discutindo com essas pessoas sobre isso. E aí, ele fala, então, Paulo, né, na discussão que ele estava tendo com esses filósofos, ele fala sobre um Deus desconhecido. Por quê? Havia Deus de tudo quanto é jeito, né? E tinha um altar lá que não tinha imagem nenhuma e estava lá Deus desconhecido. Era mais ou menos o seguinte, né? Nós temos que adorar tudo quanto é tipo de Deus, né? Vá que existe um que a gente não conhece, a gente não sabe. Vamos fazer um altarzinho para ele, né? Pelo menos a gente já está garantido aí que tem um lugarzinho para ele. Então, Paulo aproveitou isso e falou, esse Deus desconhecido, que não tem imagem, né? E que vocês até estão aí querendo adorar sem saber quem é, né? Esse Deus já não é tão desconhecido assim. Ele se fez conhecer, né? Ele se fez em carne e habitou entre a gente. Né? E aí ele fala, tem os versículos que ele fala então sobre os atributos desse Deus desconhecido dos ateus, né? Mas não de Paulo. Dos atenienses, mas não de Paulo. Qual? Vamos ver. 17, 24. Ó, lê lá. Quem é esse Deus? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, quem é esse Deus? O Criador de tudo. Outra coisa que ele fala, 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Então, além dele criar, ele também não abandonou a gente aqui, a própria sorte, como eu já ouvi alguém falar assim, Deus fez a gente, botou nós aqui e falou, agora se vira, né? Não, ele continua, né? Ele descansou de fazer o mundo, né? Mas ele continua trabalhando e cuidando de cada um de nós, tá falando aqui. Em Atos 26, Atos 17, 26 e 28, fala, de um só fez toda a raça humana, 26 e 28, a raça humana para habitar sobre toda a terra, face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então ele pegou uma poesia lá dos atenienses que falava, né, sobre viver, mover, né? Então ele pegou isso. Então esse Deus, esse Jesus, ele é Senhor de tudo, governa tudo. Essa pandemia, essas coisas da gente não poder se reunir, de estar aqui, né? Olha como que Deus é maravilhoso, né? Vamos colocar assim, 10, 20 anos atrás, se isso acontecesse, né? Nós não poderíamos ter contato uma com a outra. E a gente está tendo essa condição por causa da tecnologia. Deus é perfeito, ele faz todas as coisas na época certa, né? Vamos fazer a tecnologia para depois vir a pandemia, entendeu? Vamos continuar. E Deus é Pai de todos os seres humanos. Continuando, 28 até o 29, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, o homem cria, né? O homem pode criar o que ele quiser, mas ele não pode criar Deus, né? É ao contrário, é Deus que nos cria, né? E por fim, ele fala que Deus
é o juiz do mundo. Continuando, né? 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, está chamando os atenienses para se arrepender. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que varão é esse? Que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, ou seja, Jesus, o Cristo, né? Então, Paulo desafiou aqueles atenienses. Paulo não tinha medo de falar do evangelho, né? Com pena dele sofrer, todos os lugares ele saiu sendo expulso, né? E ali também houve muita conversão, apesar de uns zombarem, outros não, outros creram, né? Mas no final da história, né? Houve conversão, né? Os que eram para ser convertidos, serem salvos, foram salvos. Então a gente termina a nossa lição. A gente pode tirar como lição de Paulo o seguinte: a gente observa que enquanto Paulo estava sendo maltratado, perseguido, açoitado, preso, levando chicotadas, sendo zombado e outras coisas mais, quase morto, né? Que ele até foi dado como morto numa cidade aí onde ele foi apedrejado, ele não estava nem ligando para a vida dele. Mas a partir do momento, né, que se falava alguma coisa contra o evangelho, né? Alguma coisa que deturpasse a palavra de Deus ou a própria idolatria, ele ficava indignado. Então eu acho assim que a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que está nos indignando. Tá entendendo? Será que é aquilo que mexe com o nosso ego ou com a palavra de Deus? Quer ver que a palavra de Deus a gente nem se importa, né? Tá falando a palavra de Deus, é assim mesmo e tal, né? Mas quando mexe com a gente fica indignado, a gente fica contrariado, quer ter justiça própria, fazer justiça com as próprias mãos, né? E isso a gente não vê no apóstolo Paulo. Eu acho muito interessante, assim, uma pessoa que pegou mesmo a sua cruz, né? E não se importava mais absolutamente nada de si. Eu acho muito interessante isso para a nossa vida, é uma coisa que a gente tem que pensar. E por último, só para a gente terminar, antes da gente fazer oração, é que mesmo diante das adversidades, Paulo falava do evangelho para as pessoas. Mesmo diante, né, de ser ameaçado, mesmo diante de poder ser morto, né, ele falava. E a nossa lição, para a gente terminar, é essa. Vamos falar de Jesus, né, mesmo com todas as ameaças, mesmo que a gente não seja aceito, mesmo que a gente possa ser zombado, mesmo que vão zoar da nossa cara, ridicularizar, né, rir mesmo, entendeu? Eu já passei por isso, acredito que muitos de vocês também já devem ter passado por isso. E se vocês quiserem, né, nos comentários no WhatsApp, falar alguma dúvida, né, sobre a lição, comentar alguma coisa que vocês já passaram, né, por falar de Cristo, certo? Eu acho que vai ser muito interessante, já que a gente não está reunido, né, reunidas, né, a gente não tem como falar presencialmente. Se puder mandar um vídeo, mandar um áudio, né, falando alguma coisa que aconteceu, né, vai ser muito legal. Então eu vou me despedir aqui, espero que rapidinho a gente termine com esse negócio aí, né, pra gente poder voltar e estar presente, tá bom? E a próxima lição eu vou conversar com a Solange, vamos ver como é que a gente vai fazer, ou se a gente faz em vídeo, né? A Solange vai ver o que ela quer, né? Tá tudo liberado, tá bom? Então vamos orar pra gente encerrar? Beijos! Pai, mais uma vez,
Rendemos graças a Ti, porque mesmo com estes problemas de não podermos estarmos reunidos, nós podemos estudar a Tua palavra, podemos estar em comunhão contigo e com as outras irmãs. Obrigada por este dia, Senhor. Precisamos muito do Teu amparo, do Teu amor, do Teu conselho. E continua, Senhor, falando conosco no decorrer do dia, no decorrer que o tempo vai passando, que a Tua palavra na nossa mente vai se fixando. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus que oramos. Amém.